palavra exortação não tem nada a ver com repreensão, que é a primeira ideia que vem na mente das pessoas. Exortar é repreender. Não, exortar não é repreender. Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Eu sou Luiz Antônio Pereira, sou teólogo e sou psicólogo. Temos feito aqui estudos bíblicos e temos estudado os dons espirituais. Então já estudamos aqui os dons de proclamação, que são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. E agora estamos estudando os dons de instrução, que são o dom de ensino, dom de exortação, que é o nosso objetivo hoje, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São 4 dons de instrução. Hoje nós vamos nos dedicar ao dom de exortação. Exortação. Romanos capítulo 12, versículo 8. Que o que exorta, faça-o com dedicação. Então, o dom de exortação. Deixe-me dizer, antes de mais nada, que na Bíblia existem várias listas de dons espirituais. A primeira está aqui em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, onde eu li esse versículo. Depois, em 1 Coríntios, capítulo 12, com 2 listas. E depois nós temos outra lista em Efésios 4, 11 e 12 e 1 Pedro capítulo 3, capítulo 4, versículo 11. Essas são as listas dos dons espirituais, de modo que existem vários dons espirituais, somando todos, dá mais de 20 dons espirituais. Mas hoje nosso foco é no dom de exortação. Antes, porém, deixa eu te dizer, se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva e deixe o seu joinha lá. Muito importante você deixar o seu joinha, que vai dizer para o algoritmo, para o Google, que o conteúdo do meu canal é de relevância e importância e que muitas pessoas estão curtindo, deixando o seu sinal de aprovação lá. Faça isso, por gentileza. Bom, dom de exortação. Primeiro deixa eu dizer que o texto bíblico fala que aquele que exorta faça com dedicação. A palavra exortação não tem nada a ver com repreensão, que é a primeira ideia que vem na mente das pessoas. Exortar é repreender. Não, exortar não é repreender. A palavra exortação aqui tem a mesma ideia que a Bíblia usa para descrever o Espírito Santo. Quando Jesus disse que quando eu for, eu vos enviarei outro consolador, outro exortador, consolador. Então a palavra exortação, ela tem o sentido de encorajamento, de levantar as pessoas, de encorajar as pessoas. Por isso que é a mesma palavra usada para descrever o Espírito Santo. Então a exortação no grego é paráclesis, e João 14,16, quando Jesus disse que vai mandar outro consolador, a palavra consolador é paráclitos, de modo que tem a mesma raiz e tem o mesmo significado. Então a exortação envolve o encorajamento, a exortação envolve o consolo, a exortação envolve o conforto, a exortação envolve o aconselhamento, de modo que o dom de exortação é o dom do conselheiro, né? Então a exortação, o dom do aconselhamento, o dom do encorajamento é a arte de ouvir o outro com empatia, sem julgá-lo e com sigilo. Vou repetir. Encorajamento, né, o dom de exortação é a arte de ouvir o outro com empatia e sem julgamento. Empatia é colocar-se no lugar do outro, é sentir com, é a ideia da empatia.
Então, aquele que exorta, faça com dedicação. Coloque-se no lugar do outro e ouça mais do que você fala. Né? É mais a arte de ouvir do que de falar. Né? Eu costumo brincar e dizer que é por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, que é para a gente ouvir mais e falar menos. De modo que, então, a exortação é o dom do conselheiro. O que o conselheiro faz? O conselheiro vai ouvir a pessoa que o procurou para a ajuda e vai trabalhar na estruturação interna da pessoa. Interna é aqui, estava colocando no coração, mas é na mente. Vai trabalhar na estruturação interna da pessoa, na estruturação inclusive dos ensinamentos bíblicos na mente da pessoa, do aconselhando, né? De modo que ele se sinta encorajado a fazer escolhas e tomar decisões que façam da sua vida uma vida boa. Então, o conselheiro, ou o exortador, ou o encorajador, ele não vai tomar decisões pela pessoa, pelo aconselhando, muito menos dizer para ele, ó, você tem que fazer isso. Não. O conselheiro vai trabalhar na estruturação interna, inclusive bíblica, o conselheiro cristão, né, o conselheiro bíblico, de modo que a pessoa se sinta encorajada para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas. E são decisões e escolhas do aconselhando e não do conselheiro, né? De modo que ele possa fazer da vida dele uma vida boa. Então não é dizer para ele, ó, você tem que tomar tal decisão. É encorajá-lo a se estruturar internamente para ele tomar a decisão. Porque se você diz a decisão que ele tem que tomar, depois ele toma uma decisão e dá tudo errado, ele vai botar a culpa em você. Então não é esse o objetivo do aconselhamento. Pelo contrário, é encorajar a pessoa a se estruturar para que ele tome a decisão mais correta possível do ponto de vista dele e não do conselheiro. Então, o trabalho do conselheiro é fazer com que alguém pense e se comporte de determinada maneira. No caso do aconselhamento bíblico, que ele pense e se comporte de maneira bíblica, conhecendo as Escrituras Sagradas. Esse é o papel do conselheiro. De modo que o aconselhamento, o conselheiro precisa agir como paráclitos, que é o papel do Espírito Santo, encorajar, dar força, encorajamento, né? Consolando e encorajando, sendo uma fonte de consolo e de encorajamento na vida da pessoa. Na Bíblia nós temos o personagem Barnabé, que é conhecido como filho da consolação. Veja em Atos capítulo 4, versículo 36, que diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, etc. Então o José era chamado de Barnabé. O que significa Barnabé? Filho da consolação. É esse Barnabé aqui que acompanhou Paulo e que lá no caminho, depois quando Paulo chega na cidade mais próxima que ele está, em Antioquia, e é o Barnabé quem vai encorajar Paulo, né? Então é esse Barnabé aqui. Em capítulo 9, versículos 26 e 27, nós vamos ter também essa ideia de encorajamento. Capítulo 9 de Atos, versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, o filho da consolação, o encorajador, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha sido visto, contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele, e também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente a respeito do nome de Jesus. É esse o Barnabé, é esse o encorajador, o consolador.
Quando ninguém acreditava em Paulo, Barnabé que foi lá e acreditou e encorajou o Barnabé. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, quando ele está falando a respeito do versículo 18, isso. Quando ele está falando a respeito da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, ele diz assim: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então é esse o trabalho do conselheiro. Em capítulo 5 também, versículo 11, Paulo vai dizer assim: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. É o encorajamento, é o dom do conselheiro. É aquele que, aqui nesse caso de Paulo, orientando a igreja de Tessalonicenses, ele está encorajando a que todos animem uns aos outros com estas palavras, com as palavras da Bíblia. Então, aqui em 1 Tessalonicenses inclui esclarecimento e consolo, e consolação e edificação mútua. Consolem e edifiquem-se mutuamente com estas palavras. Quero apresentar para vocês rapidamente 3 princípios básicos do aconselhamento bíblico, ou de qualquer aconselhamento. O primeiro princípio é que a personalidade, deixa eu dizer antes que esses princípios eu estou tirando desse livro, Ajudando Uns aos Outros, de Gary Collins, publicado pela editora Vida Nova. O primeiro princípio do aconselhamento é a personalidade, os valores e as atitudes e as crenças do conselheiro são de importância primária na arte de aconselhar pessoas. Vou repetir: personalidade, valores, atitudes e crenças do conselheiro são de importância primária. O conselheiro tem que ser aquela pessoa que tem empatia, como eu já falei, que é sentir com, né? Tem que ter calor humano e autenticidade, tem que ser ele mesmo, né? Esse é o primeiro princípio básico, que a personalidade, os valores, as atitudes e as crenças do conselheiro são de importância primária. Também são de importância primária, princípio número 2, as atitudes, a motivação e o desejo por ajuda ou de ajuda da parte do auxiliado, daquele que procura o conselheiro. São de importância primária também. O aconselhando, aquele que procura ajuda, ele precisa querer ajuda. Ele precisa estar motivado e ter um desejo por ser ajudado. Então essa história de dizer, vou dar um conselho para fulano, não funciona, ele tem que te pedir o conselho. Aí funciona. Mas se você quiser dar o conselho, não funciona. E o terceiro princípio que eu quero deixar claro aqui é que o relacionamento de ajuda entre o ajudador e o auxiliado também é de grande relevância. Entre conselheiro e aconselhado precisa se construir uma relação de ajuda. Precisa se construir um vínculo de ajuda. De modo que o aconselhando confie no conselheiro e o conselheiro confie na motivação do aconselhado de querer ajuda e de querer crescer e mudar de atitude. Então, de novo, isso também reforça o que eu falei antes, que não adianta eu querer ir lá dar um conselho para alguém. Tem que aconselhar fulano. Não, ele tem que procurar a sua ajuda. Vamos adiante, o que mais? Bom, dentro desses princípios que eu mencionei aí, então nós precisamos fazer uma diferenciação entre o dom de evangelista e o dom de conselheiro. O dom de evangelista, o evangelista proclama a palavra de Deus a ponto de convencer o outro de que Jesus é o Cristo. Então o evangelista vai até as pessoas. O conselheiro não. O conselheiro instrua e encoraja quando é procurado pelo ajudando, por aquele que precisa de ajuda. De modo que, enquanto o evangelista proclama e procura as pessoas, o pastor também faz isso, o dom de aquelas pessoas que têm o dom do pastorado, o conselheiro espera ser procurado, senão não funciona.
Então o conselheiro instrui e encoraja quando é procurado para isso. Por isso que tem que construir uma relação de ajuda, um vínculo de ajuda. Porque se só o conselheiro quiser aconselhar e o conselhando não tiver essa abertura para ser ajudado, não vai funcionar. E quero terminar enfatizando algo que é de suma importância no aconselhamento, que é o sigilo. O conselheiro, o ajudador, não tem nenhum direito de tornar público ou contar para quem quer que seja a respeito do conteúdo que o aconselhando lhe contou. Ou seja, o conselheiro tem que ter uma discrição muito grande e guardar sigilo a 7 chaves. Então é muito comum nós vermos pregadores dizendo, e às vezes até com certo orgulho, eu fui procurado no meu gabinete por fulano e ciclano que aconteceu isso, aquilo. Não tem esse direito. Se foi procurado no seu gabinete, o ato é sigiloso. Tudo que acontece no gabinete pastoral, ou tudo que acontece numa relação de ajuda, onde quer que seja no gabinete, seja na praça, seja andando no caminho, em qualquer lugar, na casa da pessoa, enfim, onde quer que esteja. A relação de ajuda tem que ser guardada com sigilo absoluto por parte do conselheiro. Lógico que aconselhando, se ele quiser, ele pode contar para quem quiser o que ele está procurando ajuda, mas o conselheiro jamais. O conselheiro precisa guardar sigilo absoluto a respeito dos conteúdos que lhe são confiados. Até porque, de modo geral, quando o aconselhando procura ajuda, ele está passando por um sofrimento psíquico muito grande, o sofrimento da alma. Sentimentos, pensamentos e vontade são características da alma. Então, se ele já está sofrendo e junta todas as suas forças para ir procurar ajuda com um conselheiro, o conselheiro não tem nenhum direito de tornar esse sofrimento público ou de contar quem quer que seja, nem por cônjuge. Eu ouço muito isso de pastores que me dizem assim, eu preciso contar tudo para minha esposa. Ou da conselheira, eu preciso contar tudo para o meu marido. O conteúdo do aconselhamento não pode ser contado para ninguém, nem para o cônjuge. De modo que esse trabalho de conselheiro é um trabalho solitário. É você com Deus e com o seu ajudando. Em hipótese alguma, você tem o direito de sair falando a respeito do que o aconselhando te confidenciou. Sigilo absoluto. Esse é um princípio básico do aconselhamento. E a outra parte, eu falei rapidamente, mas quero enfatizar aqui, de que o seu trabalho como conselheiro é ouvir e não falar. Ouvir mais e falar menos. E quando falar, vai ser para encorajar o seu aconselhando a tomar as decisões que ele decidir tomar. Mas foi uma decisão errada. O problema é do aconselhando. Você fez a sua parte, você o ouviu, você o trabalhou na sua estruturação para ele ter conhecimento amplo de si mesmo, dos fatos, né, no caso do conselheiro bíblico, do que a Bíblia diz, e vai deixar a responsabilidade da decisão por parte do aconselhado. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.